Olá, meus amigos, irmãos, família cristã. Eu quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma devocional, vamos aprender mais da palavra do Senhor, vamos meditar, vamos nos alimentar esse pequeno tempo que nós reservamos para alimentar da palavra de Deus, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês o evangelista Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Esse mesmo texto que nós vamos ver tem também no evangelista Mateus, capítulo 8, Lucas também narra no capítulo 8, é ali onde Jesus acalma a tempestade. Eu escolhi Marcos, por quê? Li os três textos, eu li, estudei os três. Eu fico com o Evangelho de Marcos para meditarmos hoje, porque Marcos é mais detalhista. Tem algumas coisas aqui que Marcos percebeu e deixou registrado. Cada um teve a sua revelação. E essa, para o tempo de hoje, a de Marcos nos traz uma revelação apropriada para esse tempo que nós estamos vivendo agora. No capítulo de Marcos, capítulo 4, no verso 35, diz a palavra de Deus assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para a outra margem. Veja bem, antes de nós analisarmos esse texto, eu quero trazer umas considerações só para nosso conhecimento, nós situarmos o que é que estava acontecendo ali, porque Jesus os conduziu ali no Mar da Galileia, que a gente conhece como Mar da Galileia, mas na verdade era um grande lago. E eu separei aqui umas considerações só para a gente entender mais. Era um lago da Palestina, que ele era atravessado pelo Rio Jordão, ali na Palestina. Ele tinha cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. Algumas narrativas a gente vê 230, 210, eu fico 220 mais ou menos, abaixo do nível do mar. A sua profundidade ali no máximo chegava a uns 50 metros de profundidade deste lago, deste grande lago, conhecido como o Mar da Galileia. E havia ali na sua lateral grandes montanhas de 600, 700 metros, montanhas aproximadas até de 1000 metros, quase 1 quilômetro de altura. Por isso é que ali naquele local tinha repentinas tormentas. Interessante que nós lemos aqui Jesus dizendo: passamos para a outra margem. Eu dei aqui algumas considerações para que nós entendamos melhor esse texto, para aprender mais, para o nosso conhecimento. Mas claro que Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, mas ele sabia todas essas coisas, profundidade, o que é que acontecia ali, a época que vinha essa tempestade. Mas diz o texto: passemos para o outro lado da margem, para a outra margem. Jesus conduziu os seus apóstolos ali a uma tempestade, porque ele sabia o que estava acontecendo. O que é que eu aprendo com isso? O que é que, lendo esse texto, o que é que nós aprendemos e passamos também para vocês, para poder analisar e entender? Os discípulos viviam com o mestre, amém? Aprendia, comia com o mestre, via muitas maravilhas, aprendia todos os milagres, como é que ele realizava para cada determinado milagre, como é que ele agia, como é que ele fazia, como ele ensinava através de parábolas, que era o que eles viviam. E é interessante que eu aprendo aqui que Jesus, quando conduz os seus discípulos para outra margem, ele sabe tudo o que vai acontecer. E eu entendo que o nosso mestre ele nos prepara, nos ensina,
a cada dia mais, e vem a hora da prova. E eu digo aqui que eu, particularmente, eu acho que isso aqui poderia ser uma prova prática para os seus discípulos. Como eles iam estar nessa determinada situação? Como agiria? Como eu ou você ia agir numa situação dessa? Então, diz o versículo 38, diz assim: ora, o 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava ali na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele revela aqui como ser o ser humano cansado, com sono, e ele estava descansando e dormindo. E levanta-se uma tempestade, justamente por causa dessas montanhas ao lado do mar da Galileia. O vento batia nas montanhas, descia e mexia com o mar. E ali diz que era tão forte a tempestade, não diz o texto que era chuva, era apenas vento. E começou a mexer, balançar o mar e a água levantar, que chegava até a entrar água no barco. E os discípulos apavorados, eles estavam muito apavorados. E diz assim: mestre, os discípulos falando, mestre, não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que nós vamos morrer aqui, nessa tempestade? O barco vai afundar? Aí Jesus acorda, levanta, olha, diz o texto 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Que maravilha! Que Deus maravilhoso, o nosso Mestre, o Rei dos Reis, Jesus, nos ensinando isto. Ele olha para o mar e manda aquietar. Cala-te! Eu imagino ali aquele barulho do vento, do mar, as águas batendo no barco, o barco balançando para um lado e para o outro, os discípulos apavorados. Jesus só manda o mar, o vento calar, o mar se acalmar, e houve grande bonança. E ele pergunta, ele está fazendo essa pergunta a mim e a você hoje. Ele diz no verso 40 aqui: ainda não tendes fé? Porque ali era uma prova. Ele disse: cadê a fé de vocês? Vocês não estão comigo? Cadê a fé de vocês? É interessante que tem um ditado popular que diz que estamos no mesmo barco. A gente escuta muito isso agora, porque estamos vivendo uma pandemia, e todos falam a mesma coisa: está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo... Mas a diferença é, queridos, a diferença está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Sabe qual é a diferença? É que no versículo 37 tem uma coisa que me chamou bastante atenção. Diz assim, ó: ora, levantou-se um grande temporal de vento. E o que é que diz aqui no final? E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que se estava a encher-se. No finalzinho do verso, houve aquela onda e quase afunda o barco. No final do verso 36 diz assim, olha: havia também com eles outros barquinhos. Havia também com ele outros barcos. Havia muita embarcação ali naquela época. Os discípulos iam com Jesus e muitos barcos iam juntos. Havia muitos barcos. Então eu entendo o seguinte: estamos no mesmo barco? Não. A tempestade era a mesma. A gente aprende aqui: a tempestade é a mesma. Podemos estar vivendo a mesma tempestade, mas a diferença é que Jesus está no seu barco. Essa é a grande diferença que eu aprendo nesse texto. A tempestade pode ser a mesma, mas o meu barco, Jesus está no meu barco. Ele não vai naufragar, ele não vai afundar.
É por isso que ele pergunta: você não tem fé? Você não tem fé? Jesus está no teu barco, querido. Jesus está na tua vida, na tua casa, na tua saúde. Creia, porque Ele tem o melhor. É Ele que sabe. Ele tem o poder. E no versículo 41 diz assim: eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nosso Deus, glorificado, exaltado seja Deus. Que palavra maravilhosa! Quem é esse? É o nosso Rei, é o Rei dos Reis. Ele manda calar e manda aquietar na hora que os discípulos clamam por Ele. Você tem clamado ao Senhor? Fica com essa palavra, queridos. Mais uma devocional, mais um momento para orarmos, para estarmos na presença do Senhor, para guardar a sua palavra e atender cada porção maravilhosa do que Ele nos ensina para aplicar em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.